Olá, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e de conhecimentos filosóficos. Desejo que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesta manhã. Que vocês tenham um dia de muita alegria, muita felicidade, amor e paz. E que o Espírito Santo possa ser o vosso guia para vos conduzir nos caminhos que leva à educação, ao saber e à luz do conhecimento necessário para o desenvolvimento integral de cada homem, de cada mulher, de cada cidadão da nossa região Bragantina, do nosso estado e do nosso país, ok? Hoje, meus filhos, vamos concluir o nosso livro, tá? De filosofia do 9º ano. Então é uma aula bem curta, bem sintética, tá? Capítulo 16º, que traz aí a filosofia e a crítica social, tá? Então, na realidade, o que esse capítulo ele vai fazer, não é? Ele vai fazer uma síntese de tudo que nós trabalhamos, tá? Nós discutimos diversos temas no decorrer deste ano, desse material. Discutimos aí, não é, sobre a origem do universo, da natureza e do ser humano, o conhecimento humano, o bem, a virtude, os valores morais, a importância da felicidade, a mitologia, a religião, as sociedades humanas, entre outras. Tudo que foi discutido nessas aulas, nesses capítulos, né, nesse conteúdo, desse material, através de ser discutido com formas de pensamentos e maneiras bem diversas por pensadores e autores, não é? Bem diversos, diferenciados entre si. Mas o que é que teve em comum em todo esse conteúdo? Foi o fato de tentar, não é, nos conduzir diante do conhecimento, diante do saber, fazendo sempre uso da nossa razão, não é? Então, tudo que se discutiu foi fazendo uso, não é, da questão da reflexão crítica, não é, do ser humano, uma dimensão extraordinária que nós temos, ok? Então, a fonte de toda a filosofia, ela é o conhecimento presente na mente humana. Então, tudo que foi produzido até os filósofos que trabalhamos e tudo que foi produzido dos filósofos que trabalhamos até nós foi graças ao uso, não é, da razão, o uso, né, da reflexão e uma construção puramente humana. E cabe a nós, cabe a você, não é, também a contribuir nessa biblioteca, não é, de saberes, nessa teoria, nessa construção de saberes de conhecimento, também para as futuras gerações, ok? Então, gente, a função da filosofia, né, em relação com a crítica social, ela está relacionada diretamente com o que todos os pensadores, cada um dos filósofos foi discutindo até aqui. Eles começaram o quê? A observar o meio onde ele estava inserido e a observar o meio no qual estava inserido, eles começaram a se questionar. E a se questionar, eles também começaram a confrontar o seu questionamento com a realidade existencial no qual fazia parte do contexto de cada um deles. Isso nos leva, não é, a concluir, a pensar de que a filosofia não deve ser pensada como algo distante da sociedade. A filosofia não deve ser pensada como algo distante, não é, da humanidade, distante da nossa existência. Então, tudo aquilo que nos circunda, tudo aquilo que está próximo de nós, tudo aquilo que temos contato, tudo aquilo que nós podemos refletir e pensar, isso deve ser filosofado, isso deve, não é, ser pensado, isso deve nos instigar ao questionamento e à produção de novos saberes, ok? Então, meus filhos, isso para que nós podemos compreender de que o filósofo, o conhecimento, o aluno que conhece, o profissional conhecedor, ele não pode se desvincular da questão social, tá? Então, a sociedade, ela é intimamente dependente e ligada com o saber produzido, tá? Que o ser humano venha produzir também. Então, você deve confrontar, você deve refletir, questionar, não é, o modelo de sociedade que você está inserido, não é?
Você deve estar atento para despertar a criticidade no qual você está inserido. Porque senão, se você não fazer uso desse pensamento, se você não fazer uso do questionamento, né, nós acabamos por nos permitir ser alienados, não é? Então, os meios de comunicação nos alienam, os comerciais nos alienam, tá? Os discursos, não é, ideológicos, persuasivos acabam nos alienando. Então, a educação e a filosofia ela vai nos auxiliar a despertar essa criticidade, essa criticidade que deve relacionar com os saberes produzidos, com os saberes que estão sendo produzidos, com os saberes que poderá vir a ser produzido, tá? Então você tem que fazer essa relação, essa criticidade entre a vida, não é, e a sociedade, e a relação dialética, não é, do diálogo com o passado, o presente e o futuro, tá? Então você é um sujeito que está em movimento, tá? Você, meu jovem, você, minha jovem, que está concluindo esse conteúdo de filosofia, você é um jovem que está em movimento, está em transformação e em mudança o tempo todo. Você que concluiu, não é, esse material, você a partir já da próximas aulas, você vai estar diretamente já no primeiro ano do ensino médio, ou seja, você concluiu o ensino médio, não é? De 9 anos, tá? E agora você vai concluir, vai iniciar a última etapa, não é? Da educação básica, que é os 3 anos do ensino médio. Então, cada ano, cada aula, cada conhecimento, isso vai lhe transformando, isso vai lhe mudando e você vai se tornando uma nova pessoa, um novo sujeito, né? Um novo cidadão. E isso você tem que estar a serviço, não é, da própria construção do saber e da sociedade. Você, hoje que está se formando, amanhã você será um cidadão, você será o profissional que irá, não é, exercer a sua função de todo saber, de todo conhecimento. Você vai auxiliar aqueles que precisam como você hoje. Cada professor que está diante de você, lhe conduzindo, lhe auxiliando, não é, lhe orientando na trilha do saber e da educação, ele um dia já foi também, não é? Nunca deixou de ser, né? Todo professor, ele é um pouco professor e um pouco mais ainda aluno, né? Está aprendendo o tempo todo, mas ele um dia já foi só aluno, tá? Assim como você hoje é um aluno, mas que vocês não se dão conta, né? Mas na educação tem essa dinâmica, vocês também são professores, porque vocês nos ensinam muito, as suas experiências, não é? Os seus testemunhos, a sua própria existência de vida conosco em sala de aula nos ensina muito, tá? Então é importantíssimo saber de que a filosofia ela é uma forma de saber, não é? Ela não é uma ciência, não é? Mas ela é uma parte do saber humano que está intimamente a serviço da sociedade, não é? Está intimamente ligada à sociedade. Então a filosofia ela pensa o homem, ela pensa, não é, o grupo, ela pensa o indivíduo, ela pensa a sociedade. E pensar na sociedade, a filosofia ela trabalha, não é, como foi trabalhado em tudo isso no decorrer do nosso ano. Trabalha a política, trabalha a ética, trabalha a moral, a religião, a cultura, não é, os grupos, os conflitos de grupos, não é, tudo isso, os valores, não é, tudo isso a gente trabalhou e isso a filosofia ela vai nos auxiliar para que nós possamos, né, compreender melhor o meio no qual estamos inseridos e assim favorecer, nos auxiliar para que nós venhamos a viver de uma forma mais tranquila, né, mais harmoniosa, tá? Mais feliz, ok? Então, meus filhos, dessa forma a indagação filosófica ela é busca e insatisfação. Ela não é? Ela quer sempre ir além. Então, despertar a atitude filosófica, né, despertar a atitude crítica, é você nunca se contentar com o pouco, né? Você nunca se contentar com o normal, você nunca se contentar com o corriqueiro. Se você é bom, se preocupe, não é, em querer ser melhor ainda, tá?
Se você já sabe muito, se preocupe em querer saber ainda mais, tá? Então a filosofia ela vai trazer esse movimento de que nós não devemos nos acomodar, nós não devemos nos aquietar, mas nós devemos, né, ir nos aperfeiçoando, né, ir nos lapidando e nos tornando cada vez mais, não é, contribuinte, atentos e críticos diante da sociedade. E quando nós perceber que existem formas, não é, de imposição social que está infringindo nossos direitos, né, que está tirando nossos direitos, né, nós devemos nos manifestar, devemos lutar, não é, para que os nossos direitos possam, de fato, ser garantidos. Tá? Então, o sujeito que não conhece os seus direitos, não conhece os seus deveres, não é o sujeito que não é crítico, ele só se acomoda, ele só aceita. E não é isso. Então, nós temos um papel essencial e fundamental na sociedade, tá? De estar sempre atento, vigilante, construindo, né? E também reformulando certas atitudes, certos valores e certas imposições que são impostos com diversas formas e meios na sociedade no qual estamos inseridos. Ok, meus filhos? Desejo a todos vocês muitas graças, muitas bênçãos, muita saúde, muita felicidade. Espero que todo o conhecimento que você recebeu até aqui possa vos auxiliar para que você possa fazer uso dessa riqueza, tá? Dessa riqueza imaterial, desse patrimônio de saber que você recebeu este ano, e assim você venha fazer bom uso tanto para a sua vida quanto para a vida do bem comum e do próximo, ok? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!